Vamos lá, então, né, gente? O assunto de hoje vai cair na próxima prova. A prova da semana que vem vai cair aqueles assuntos de antes, depois e depois da... Antes, durante e depois da porteira, né? E esse assunto já vai entrar na cadeia total, gente. Agora que vocês estão craques, a gente vai entrar na cadeia total. A cadeia produtiva completa, antes, dentro e fora da porteira, certo? De todos os processos produtivos. E vamos começar com a parte de pecuária, né? Porque a gente já viu tanto de agricultura que eu já estou ficando careca. E olha que eu tenho muito cabelo, viu? Vamos lá. Então, a gente vai ver a cadeia hoje da avicultura, tá? Toda aquela cadeia produtiva que vocês estudaram, a gente vai ver todas elas completas, tanto da parte da agricultura quanto da pecuária, tá? Vamos começar com a avicultura, né? Por que começar por ela, né? Vamos ver por quê. Então, a gente vai conhecer a importância dessa cadeia produtiva da agricultura ou da avicultura e identificar os processos, tá? Nessa cadeia produtiva da avicultura. Então, essa imagem, né, foi da primeira aula, vocês lembram? Cadê o laser? Toda hora eu perco ele. Primeira aula, vocês lembram? Primeira série não, né? Vocês estão vendo, quer dizer, não sei se vocês viram no primeiro ano, mas revisamos agora no terceiro, né? Então, vimos o que retratamos desde a primeira aula, que a gente falou sobre os processos antes, dentro, depois da porteira. E o consumidor. Então, foi tudo isso aí que a gente já viu até agora, né, gente? E a gente vai ver esse ciclo aqui, ó, de todos os produtos que a gente vai trabalhar a partir de agora. A gente vai ver o ciclo completo. Não vai estar nada fragmentado mais. Vai estar completíssimo para vocês, tá bom? Então nas aulas passadas, a gente viu todo esse processo, né? Toda essa cadeia produtiva. Vimos tudo o que acontece antes, vimos tudo o que acontece dentro da porteira e depois da porteira, né? Em uma propriedade rural. Então, a gente viu fragmentado, agora a gente vai ver todos eles completos, certo? O próximo passo, gente, vai ser entender sobre algumas cadeias produtivas, tanto da pecuária quanto da agricultura, certo? E como isso vai influenciar o comércio agrícola. Então, como vimos também, da porteira para fora, o produto agrícola tem um longo caminho, né? Vocês veem aqui, ó, desde os insumos, que a gente já viu, né? Tanto da agricultura quanto da pecuária. Sabemos que tem as empresas que fornecem esses insumos, esses produtos, né? Temos a cadeia produtiva, que a gente viu aí tanto da pecuária quanto da agricultura. A parte de processamento, que a gente viu semana passada, de agroindústria, né? Fizemos aí um trabalho com vocês viram, falaram aí de alguns processos agroindustriais, né? Transformação dos produtos. Vimos distribuição também, pós-porteira, né? Pela distribuição, comercialização. E vimos, não menos importante, né? O mercado consumidor, né? Que é onde acaba o ciclo, mas é onde a gente sempre está pensando, né? No consumidor final e os pontos de venda, como é que vai se vender, para quem vai vender, como vai chegar, tudo isso a gente pensa, certo, gente? Então, a partir de agora, a gente vai conhecer a cadeia produtiva de todos os produtos, né? Então, vamos começar pelo frango, a cadeia produtiva da avicultura, certo? Então, a cadeia produtiva da avicultura é relevante para o Brasil? Vocês acham que é? Ou não serve para nada? O que vocês acham? Serve para nada, né? Para que criar frango mesmo, né? Quem que quer criar frango para vender frango? O que a gente mais come aqui no país, né? E aí no mundo inteiro, né? A gente come mais frango. O que mais tem na minha mesa é frango. O que mais que a gente come, né? E que a gente paga mais barato também, né? Então, a avicultura, né, gente, é um dos segmentos mais relevantes para o agronegócio brasileiro. Então, que produz aí frangos de qualidade, né? Trazendo sanidade, um preço competitivo. Somos, sim, um dos grandes produtores de frango do mundo, certo? Então, um mercado competitivo que vai consolidar, a gente vai fortalecer essa cadeia produtiva do frango, que é um dos propulsores da produção animal do país, né? A cadeia produtiva do frango tem grande relevância. Então, a avicultura é o fornecimento das carnes de frango e dos ovos, por meio da criação de aves, em especial, né?
os frangos de corte. Então, tem também a produção de peru, né, gente? Que a gente come bastante aí no final de ano, né? Quem não gosta de comer um peruzinho, chega lá em dezembro, no Natal. Temos codornas, os patos, gansos, avestruzes, né? Tem uma grande produção avícola, né? Com essa importância econômica. Certo? Então, super importante, né, gente? A cadeia produtiva da avicultura. E como vimos naquele outro slide da avicultura, né, gente? Como hoje, o que a gente consegue, né? O Brasil hoje é um dos maiores produtores de frango do mundo, né? Então, começou com esse início aí, né? A grande maioria, né, era com produtores em área rural, né? Inclusive, quem faz a criação desses frangos, né, em grandes galpões são os produtores de áreas rurais, né? Mas com o início dessa industrialização, começou a intensificação desse êxodos rurais, né? Essa transformação, essa mudança do campo para a cidade, mas a gente já está meio que mudando um pouco isso, né? O campo aí está ganhando aí espaço a cada dia mais. E também, gente, pela necessidade dessa produção de uma carne barata de qualidade. Então, a produção brasileira vai ultrapassar aí uns 14 milhões de toneladas da carne de aves por ano, né? Então, quase um terço do que a gente produz é exportado para vários países do mundo todo, né? E uma das grandes vantagens é que o nosso país apresenta essa produção de aves, que existe também. A gente, além de produzir as aves, a gente produz os grãos, a comida das aves. Então, gente, a gente consegue um preço competitivo, né? Em relação a muitos outros países. A gente produz as rações das aves. Então, a gente tem a comida daqui e a gente produz o frango daqui. Então, a gente está com a faca e o queijo na mão, como diz aquele ditado, né? Que a produção de grãos que vai fazer parte da nutrição básica dessas aves. Então, e o Paraná, gente? O que tem o Paraná a ver com isso? O que vocês acham? O Paraná é importante aí nessa produção de avicultura? O que vocês acham? Ou não tem nada a ver? O que o Paraná tem a ver com isso aí, gente? O que vocês acham? Tem a ver ou não tem a ver? Ah, vocês estão tão quietinhos, tem gente dormindo. Olha o menino de boné ali dormindo. Tô olhando vocês aí, ó. Tá bom, né? Dormir de tarde é bom. Queria também, mas não posso. Vamos, volta aqui comigo. Não durma não, fica aqui comigo. Frango é importante, vamos lá. Então, gente, o que é o Paraná, gente? O Paraná é o maior produtor, exportador de frango do Brasil, né? Temos aí em torno quase aí de, quase 40% das exportações brasileiras é do Paraná. Então, Paraná é sim, gente, potência, maior produtor e exportador de carne de frango do Brasil. Que não é coisa pouca não, viu? Você está vendo o montante em milhões que a gente consegue, né, exportar por ano. Então, o Brasil é o terceiro maior produtor de frango e o maior exportador mundial da carne de frango, né? A gente é o terceiro maior produtor porque também a gente come muito, né? A gente tanto exporta quanto consome frango, né? Eu acredito assim, eu não tenho dados, mas eu assim que, tipo, de uma semana que a gente se alimenta, acho que uns 4 ou 5 dias é frango, né? O resto a gente come carne, ovos todos os dias, né? Praticamente. O meu filho é louco por ovos, então caixa de ovo toda semana para ele, só para ele. Então você vê, né? Então, em 2019, o Paraná foi responsável por 40%, né? Hoje está em torno de 34% das exportações brasileiras de carne, certo? Então, correspondeu aí, em 2019, a 1,58 milhões de toneladas. E olha como é que contribui para o PIB do Brasil, aí, cerca de 37% da soma das receitas. Aí, a contribuição agrícola, a contribuição do agronegócio para o PIB do país, né? Para a riqueza do país. Então, esses dados aí são dessa SESEX, Secretaria do Comércio Exterior do Ministério da Economia. Certo? Até aqui tudo bem com vocês? Animação. Estamos começando a semana comigo, né? Quarta-feira.
Então, essa cadeia produtiva da avicultura, né, ele vai seguir vários segmentos e agregar os setores, né, gente? Como a gente citou agora há pouco, né? A produção de grãos, né? Que é realizada aqui no Brasil mesmo, produzimos os grãos para as rações, né, desses frangos. Temos as transportadoras, que vai estar envolvida aí toda nessa cadeia produtiva, os abatedouros e frigoríficos, né? Os equipamentos, os medicamentos, tudo aí dessa parte aqui, medicamento, equipamento, essa parte de antes da porteira, né? E a distribuição e consumidor final depois da porteira. Então, a eficiência de toda essa cadeia, gente, que acontece antes, dentro e fora da porteira e pós-porteira, é que permite ao Brasil ser o terceiro produtor mundial e o primeiro exportador de frangos, tá? Então, que atende aí mais de 150 países. O Brasil está aí, ó, atendendo 150 países no mundão, esse mundão afora aí, tá? Então, por que isso, gente? Ó, trazemos aí qualidade e segurança alimentar dessa carne de frango, né, para produção. Certo? Vamos ver a cadeia produtiva para vocês acordarem aí. Meu Deus. Parece que é segunda-feira. Vocês estão dormindo? Que bom que o menino de boné já levantou até a cabeça, já está até de olho já em mim. Que bom. Vamos lá. Então, vamos ver aqui como essa cadeia, gente. Depois eu vou botar os slides aí para vocês, disponibilizar esses slides para vocês verem, né? Olha como ela é complexa, né? Vamos ver aqui dentro, está tudo aqui dentro. Dentro dessa cadeia imensa aqui, está antes, dentro e fora da cadeia, da porteira, certo? Vamos entender aqui essa cadeia produtiva. Então, antes da porteira, que temos aqui o desenvolvimento genético, né, gente? Que temos as pesquisas, que está aí. Então, tem a parte do avozeiro, que vai ser o cruzamento, né, de fêmeas com machos, para formar a matrizeiro, que são as matrizes, né? São as fêmeas matrizes que vão ser as que são geradoras dos pintinhos de corte, certo? Aí temos dentro desse também a parte de medicamentos, que é dentro da porteira, né? Temos os insumos, que são as rações também, né? Milho, soja e outros insumos, também é dentro da porteira, certo? E tem a parte de incubatório, né? Que ficam os pintinhos aí para serem eclodidos e ir para o aviário, para o crescimento deles. Então, eles vão, né? As matrizes geram os pintinhos, eles vão para o incubatório, né? Nascedouro, e depois eles são enviados para os aviários, né? Então, dentro desse aviário que começa, né? Tem vários galpões, né? Tem muitos produtores rurais que fazem essa parte de aviário, né? Que criam esses pintinhos até o momento do abate, certo? E aí entra também as rações, né? Esses insumos tanto entram faz parte antes da porteira, mas também está participando dentro da porteira. E olha aqui a logística do transporte que vocês viram, né, gente? Tá em tudo, né? O transporte, a logística está em toda essa cadeia, desde antes da porteira, dentro, fora. Então, a logística está a todo momento acontecendo, certo? E aí, quando esses pintinhos vão para o aviário, vão crescer, vão comer ração, tomar seus medicamentos, né? Ficarem fortes. Aí, 43 dias, eles vão lá para o frigorífico, né? Para o abate. Então, aqui, que é a parte da agroindústria, né? Que alguns alunos aí apresentaram do abate, mas não foi de frangos, né? Foi do abate de carne de boi, né? Carne bovina, certo? Então, vai aqui para a parte da agroindústria e aí vai ou para o varejo ou vai para a exportação, né? Parte desses frangos que foram para o abate, alguns vão ser exportados para um consumidor lá estrangeiro, né? E alguns vão ficar por aqui no varejo, no atacado, certo? Então, essa é a cadeia, toda a cadeia de produção do frango, né? E ele chama essa parte aqui de auxiliar, né, gente? Mas é uma auxiliar muito importante no processo, né? Auxiliar que é a cerejinha de tudo. Entenderam essa cadeia ou tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida de alguma fase da cadeia que eu não entendi, professora? Me digam aí. Ou calem-se para sempre, brincadeira. Calem-se jamais, né? Falem comigo, por favor. Falem comigo.
Certo, gente? Então vamos entender cada ciclo aí dessa cadeia, certo? De corte. Então, temos o avozeiro, que são as galinhas que são utilizadas para cruzar, né? Então, nesse avozeiro, vai cruzar o macho e a fêmea para ter as matrizes que vão gerar os animais que são para o abate, né, gente? Então, do matrizeiro, que são o segundo elo, né? O avozeiro é o primeiro elo, que são originados os ovos. Então, o matrizeiro, que vai ser os frangos de produção de ovos. Então, tudo isso aí, gente, tem a questão genética entra, né, nas pesquisas genéticas. Então, você sabe que tipo de frango, qual é a linhagem que você quer para corte, você sabe qual a linhagem que você quer para ovos, né, gente? Tudo isso aí é bem controlado e bem pensado, certo? E pertencendo ao frigorífico. Então, o primeiro elo é o avozeiro, segundo o matrizeiro, para a produção de ovos, e o terceiro é o incubatório, né? Que ficam esses pintos aí na incubadora e no nascedouro. E quando esses ovos são chocados, né, eles são transferidos para onde? Esqueci. Onde é que eles são transferidos mesmo? Gente, não estou ouvindo uma voz de vocês. Tá muito calado. Não estou ouvindo. Cadê o barulho, o ruído de escola? Ah, vocês estão desligados. Vocês me bloquearam, foi? Não querem falar comigo hoje? Logo eu, que adoro vocês. Adoro ouvir vocês. Não façam isso comigo. Então, eles vão para onde, gente? Para os aviários, né? Então, depois que eles passam pela incubadora, pelo nascedouro, eles vão para os aviários. Então, eles saem do incubatório e vão para os aviários, certo? E aí, dentro desse aviário, vai ser a produção de carne de frango, que dura 43 dias, né? E lá eles vão passar por crescimento, engorda, até esse abate. Certo? Vamos voltar aqui junto. Primeiro elo, avozeiro. Segundo elo, matrizeiro. Terceiro elo, incubatório. Quarto elo, aviário, que vai ter o crescimento e a produção 43 dias. O quinto elo é o frigorífico, né? O abatedouro, que são originados os produtos finais da produção de frango de corte, né? Então, aí são no abatedouro que faz a seleção também, né? De cada pedaço de frango que vai ser distribuído aí, que a gente come. Quando a gente vai comprar no mercado, a gente compra separadinho, né, gente? Os corações de frango, né? O fígado, né? Pedacinho. A parte da coxa, sobrecoxa, tudo é separadinho, né? Então, eles vão ser resfriados, congelados, em pedaços separados, né? E outros subprodutos, certo? E relaciona também a comercialização dos produtos e inclui as empresas de exportações. Então, tá tudo aí dentro desse quinto elo, que é o frigorífico, né? Então, temos também os atacadistas, né? Não é considerado um elo individual. Então, ele faz parte do frigorífico. E o último elo, quem é, gente? Tá em último, mas é não menos importante. Na verdade, é o mais, né? Tá em último, mas é o mais importante que é o consumidor, né? O que a gente produz, nada a gente faz sem saber o que ele quer e o que ele espera aí do frango. Então, o último elo é o consumidor, que é representado pelo mercado, tanto nacional, né? A exigência do mercado nacional, quanto pelo mercado internacional. Certo? Vamos ver a cadeia produtiva dos ovos. Vimos do abate, né? Dos frangos de corte. Como é dos ovos, né? Então, nos ovos você tem os insumos, né? Você tem também rações, vacinas, medicamentos, equipamentos, instalações. Tudo isso antes da porteira, né? Depois vocês vão para os produtores de ovos e as produtoras de aves, né? Nessa parte de produção de aves, que vem os avozeiros, matrizeiros, incubadores, recriadores. Então, todo esse processo, você tem produção de aves para corte e produção de aves para ovos. Então, há essa distribuição, né? Então, produzem os ovos, processam os ovos, né? E aí vai para vários mercados consumidores, né? Supermercados, feiras, sacolões, né? O mercado varejista, atacadista, a indústria de ovos e o consumidor industrial, certo? Então, parece bem mais simples, mas é um elo juntamente.
certo? Na produção de ovos, você tem aí o incubador, o recriador na cadeia produtiva, né? Os produtores de ovos com as poedeiras, as granjas criam os pintinhos desde o primeiro dia de vida, né? Tanto no abate de corte quanto para a produção de ovos, eles são criados desde o primeiro dia de vida. Saiu do incubatório, do nascedouro, eles vão direto para onde eles vão, né, estar desenvolvendo. Então, tanto na produção de ovos quanto de carnes. Então, desde o primeiro dia de vida, ele vai até a fase da postura, né, gente? Eles vão sendo comercializadas poedeiras jovens. Então, até a fase da postura, que ele vai estar começando a produzir os ovos, elas são enviadas ao abatedouro. Então, os frangos, né, de produção de ovos, quando acaba seu período reprodutivo de produção de ovos, elas são enviadas ao abate, para o abatedouro, certo? E os processadores de ovos são as empresas responsáveis que vão receber e preparar esses ovos para a comercialização, que podem ser para varejo, atacadista, indústria de ovos, né? E vários processos aí. Então, você vê que a embalagem dos ovos é bem diferenciada, separada, tem... Vocês dão uma olhadinha quando vocês compram os ovos, os lotes também que você está comprando, né? Tem um númerozinho lá, todos os ovos têm. Todos os ovos que passam por fiscalização tem, né, gente? Lote, tudo certinho lá, as informações, para a gente saber o que é que a gente está consumindo. Certo, gente? Não vai ter tempo de fazer atividade, que falta 5 minutos para acabar a aula. Foi muito rápido. Vi vocês rapidamente hoje. Não queria que fosse tão rápido assim. Então, vamos falar rapidamente para a gente poder encerrar essa aula, né? Então, vamos falar de um consultor, de uma empresa avícola, né? Que vai contratado para analisar e propor melhorias na cadeia da avicultura. Então, vamos fazer o que pode ser feito, né, gente? O que a gente tem que ser feito para melhorar essa infraestrutura da produção avícola. O que pode ser feito, né? Então, uma das mais importantes, gente, é a adequação dos galpões, né? Não sei se vocês já conhecem, se alguns de vocês já foram em algum galpão de produção, né? Algum aviário de produção desses frangos de corte, né? Eles geralmente são localizados, na grande maioria, nas comunidades rurais, tá? São produtores rurais que criam, né, esses aviários, certo? Então, nesses aviários, né, que é a parte crítica, que está tendo o crescimento aí para esses 43 dias do frango de corte, tem que ter um cuidado imenso, porque frango é um animal muito sensível, né? Então, a gente tem que ter cuidado o quê? Com ventilação, iluminação, temperatura, o espaço disponível para as aves, tem que ter um espaço correto, uma infraestrutura bem planejada para garantir o conforto e desenvolvimento dos animais, né? Isso, gente, vai impactar diretamente na eficiência da produção. Você sabe que na avicultura de corte, principalmente, você tem uma taxa de perdas muito grande, porque são animais muito sensíveis. Então, todo cuidado é pouco, principalmente na infraestrutura desses aviários. Tá bom, gente? Então, a gente se vê, né, na próxima aula, tá bom? Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre aí ovinos e suínos, tá bom? A gente tem que dar continuidade ao conteúdo, certo? Então, na primeira aula, a gente viu sobre a cadeia produtiva da avicultura e agora a gente vai ver a cadeia produtiva de suínos e ovinos, tá bom, gente? Então, vamos conhecer, né, gente, a cadeia produtiva desses outros tipos de produção animal, né? Vocês viram a potência e a especificidade que é a avicultura. E aí temos também, né, especificidades para a suinocultura e a ovinocultura, certo? Então, na aula passada falamos sobre a cadeia produtiva da avicultura e vamos agora conhecer sobre os suínos e os ovinos. Vamos comigo! Não sei se vocês tiveram essa aula de zootecnia sobre suinocultura, peculiaridades. Tiveram? Se tiveram, levanta a mão e dá um legal para mim. Tiveram essa aula de suinocultura? Tiveram. Ah, que delícia, que bom. Então, vamos entender agora, né, sobre a importância dessa suinocultura para a cadeia produtiva. Certo? Então, suíno também é potência, né, gente? As aves são potência
E os suínos também. Vocês lembram daquele vídeo da semana passada que a gente mostrou do bacon? Meu Deus, o bacon é consumido no mundo inteiro. A gente come bacon, quer dizer, não, a gente não come tanto bacon no café da manhã, né? Não nós, né? Mas os norte-americanos aí, os estadunidenses, comem muito bacon no café da manhã. E aquele tal daquele ovo em pó. Já viram esse ovo em pó? Eles comem bastante do ovo em pó. A gente não costuma ter muito esse consumo de ovo em pó, né? Aqui no café da manhã, mas eles têm. Então, muito bacon, né? Bacon, que é suíno, e o ovo em pó da avicultura, certo? Então, gente, a suinocultura brasileira ocupa uma posição de destaque nesse cenário mundial, tá? Então, é o quarto maior produtor e exportador de carne suína, o Brasil, né, gente? Então, uma potência também na produção de carne suína. Então, é com qualidade internacional em mais de 70 países, né? Você viu que a avicultura já comercializa com mais de 150 países e a suinocultura aí 70 países aí que estão super fixos, colou junto, né, com a suinocultura brasileira, certo? A suinocultura avançou significativamente, né, em termos de tecnologia e de relevância na produção de carne, né, na carne suína. Então, teve muito crescimento no volume de conhecimento aplicada, né, aos suínos, né, em diversas áreas, como reprodução, patologia, genética e nutrição, né? Hoje se fala muito do consumo de carne branca, né? Então, hoje estão endemonizando um pouco, né, por causa dos teores de gordura, da carne vermelha, carne bovina, e aí está tendo uma procura muito grande pela carne de frango e a carne suína, carne branca, que tem menor taxa de gordura, né? Então, é uma carne mais saudável, né? Carne branca. Então, a suinocultura, ele ocupa uma população cerca de 1 bilhão de animais, né? Então, supre as necessidades alimentares. Então, uma das potências do agro também, né, alimenta o mundo inteiro, né, gente? Gerando também um ganho financeiro no mercado global. E é a segunda proteína com mais consumida no mundo, só perde para o frango, né? O frango é, né, aquele lá que é soberano, né? Carne de frango, certo? Eu não vou passar esse vídeo agora não, quero continuar falando. Quero continuar falando, mesmo se vocês não estão me ouvindo, né? Quer dizer, vocês estão me ouvindo, eu que não estou ouvindo vocês. Queria saber até da fofoca ali que vocês estão conversando ali no meio, viu? Fiquei até curiosa para saber da fofoca. Adoro fofocas. Vamos lá, vamos entender também, vamos falar das etapas, né, da cadeia produtiva de suínos. Vamos ver. Vocês viram, né, na aula passada a gente viu as etapas. As etapas vão envolver desde antes até pós-porteira, né, gente? As etapas da cadeia produtiva de suínos. Peraí, deixa eu consertar isso aqui. Vamos lá. Vamos lá, começa com o quê? Quero laser. Vamos de laser. Vamos de laser. Adoro laser. Para poder acompanhar junto com vocês, certo? Então, como toda a criação de animais, começa pela genética, né, gente? A genética suína procurando produzir cada vez mais suínos que atendam, né? Precocidade, a produção de carne, né, seguindo os parâmetros mundiais, internacionais, né? E também dentro dessa genética que está antes da porteira, temos também os insumos, né? Temos a ração, né? A ração suína, né, que vocês utilizam tanto no suíno, é bem parecida com a ração que você utiliza na avicultura, né? Com produtos que são produzidos aqui no país, né? O que já reduz, né, o nosso custo alimentício, né, o nosso custo para alimentar. Então, você tem aqui, ó, a soja, o milho, né, tem premix, que é mistura de vários tipos de rações, certo? Temos a vacina, os medicamentos, os equipamentos, instalações, tudo isso aqui envolvido antes da porteira, né? Aí, dentro da porteira, nós vamos ter a criação dos animais em si, né?
processo de engorda, né, crescimento desse animal. Você vê que vocês recebem uns leitões tão pequeninos, ó, em pouco tempo você já tem aqueles aqueles suínos imensos, com uma boa capa de gordura, uma boa massa muscular. Então, a criação de animais envolve as empresas e vários produtores rurais, né, que estão promovendo o crescimento, o desenvolvimento desses animais, certo? E aí, depois, né, da criação desses animais, que está dentro da porteira, a gente vai para a agroindústria, né, que a gente falou aí semana passada, na retrasada também, a gente trabalhou sobre agroindústria. Então, a parte de abate, né, nos abatedouros e frigoríficos. E aí, gente, essa agroindústria suína passa pelos processos de transformação, né, dentro da agroindústria, né, vão formar vários produtos, vários subprodutos, né, produtos de transformação, como couros, farinha de carne, farinha de ossos, né, de sangue, que são vários tipos dessas farinhas aí produzidos, né, da produção suína, avicultura, da bovino de corte também, que são utilizados naqueles embutidos que vocês adoram, né, tipo assim, a salsicha que vocês comem lá no cachorro-quente, né? Vocês adoram cachorro-quente, também adoro. Então, esses embutidos estão todos aí, certo? E aí, gente, vai daí para o pós-porteira, né? Varejista, atacadista, exportador, né? Para exportação de carne suína. E para o consumidor final, né? Vocês também gostam dos embutidos, né? Vocês não sei se em aves eu falei para vocês, né? Dos embutidos. Na avicultura temos também, né? Tem as salsichas de frango também, né? Que são também dessa produção aí, dessas farinhas que formam aí dos dejetos aí, tá? Dos animais, tanto da produção de suínos como da avicultura também, certo? E aí, temos muitos desafios, né? E perspectivas para a suinocultura, né? Então, o aumento do consumo de carne suína, né, dessa carne branca aí, né, que tem sido muito valorizada, traz desafios, né, para o controle sanitário desses animais, o controle ambiental, né, o bem-estar desses animais, né. Então, a gente tem que estar pensando sempre em um tipo de manejo, né, que contemplem o bem-estar e a saúde desse animal, certo? Então, as perspectivas da suinocultura são muito boas, de crescimento, né, de mecanismo de qualidade desse produto, certo? Eu adoro carne suína, adoro mesmo. Compro pouco, né? Tenho comprado pouco até, mas eu gosto muito. Aí tem um site aí, eu não vou passar agora, né? Mas vocês depois dão uma olhadinha nos slides, quando eu disponibilizar para vocês. Esses eu não vou disponibilizar por agora, porque essa aula e esses slides não vão cair nessa prova, vão cair na próxima, tá? Mas vocês vou estar disponibilizando, certo? E os ovinos, gente? São muito fofinhos, né? Eu comprei um dia, esses dias, um dia eu trago para vocês verem, viu? Aquele casaco da Shopee, que parece pelo de ovino, mas não é, né? É imitando. Gente, é muito fofinho, gente. Muito fofinho. Um casaco da Shopee, com aqueles pelos ovinos. Fofinho demais. Eu me senti uma ovelha, vestida de ovelha. Sim, sem brincadeira, vamos voltar aqui para a ovinocultura. Então, vamos falar sobre a importância da ovinocultura na cadeia produtiva do agronegócio. Mas eu vou trazer, viu? Eu vou trazer o casaco da Shopee para vocês verem. Se eu não pareço uma ovelha. Eu me senti uma mini ovelha. Então, gente, brincadeiras à parte, a ovinocultura desempenha um papel significativo na produção animal, né? Então, envolve a criação de ovelhas, de cordeiros, né? Então, comercializa vários produtos, né? A carne, a lã, né? O couro, o leite. Leite, maravilhoso, né? Bem, o custo é um pouco mais alto do leite ovino em relação ao leite bovino, né? Mas eles são muito bons. Tem teores nutricionais maravilhosos. O seu ciclo de maturação relativamente curto, né?
e torna uma opção atrativa para os produtores, né? Então, o período para corte dos ovinos é bem menor que o dos bovinos, né? Então, eles acabam indo para o abate antes. Então, é uma opção de atividade produtiva bem interessante, certo? Então, vamos falar também sobre os desafios da ovinocultura, né? Como tratamos na suinocultura, vocês vão falar, eu vou falar, né? Eu não vou falar que eu não estou ouvindo vocês, mas que eu não estou conseguindo ouvir vocês, mas eu vou falar. Então, temos também desafios, né, gente? Então, a ovinocultura é um potencial, sim. A carne é maravilhosa. Ai, nunca mais eu comi. Ah, gente. A gente não acha muito nos mercados, né? Tipo, a demanda é mais baixa, assim, em relação. Mas é muito boa. Sim, vamos lá. Então, tem uma dificuldade em atender a demanda interna e a baixa produção, né? Então, por isso que a gente não vê muito nos mercados, mas é uma carne maravilhosa, comparada, né, em outros países que tem uma produção em relação à ovinocultura muito mais expressiva, né? Então, nós temos a produção de ovinocultura, mas ainda não tem essa ascensão, assim, né, para exportação tão grande assim como é com a avicultura e a suinocultura, certo? O controle sanitário é fundamental, né, devido à exportação dessa carne ovina. Vamos ver a cadeia produtiva também dos ovinos. Olha, eu vou botar nos slides. E vocês vão copiar dos slides. Sabe por quê? Porque eu vou botar na prova imagens, viu? Para vocês, na prova da outra prova. Para vocês lembrarem da cadeia produtiva. Vamos lá. Como é que começamos? Começamos com o começo, né? O começo é o quê? Antes da porteira, que temos os insumos, né? Devia ter um pouco de rações aqui também, né? Mas são animais como os bovinos, né? Eles são animais ruminantes, né? Então, comem também o pasto e rações, certo? Na pecuária, temos a produção, né, desses animais. Depois que produz, processo de engorda, alimentação, vacina, medicação, probióticos, o cuidado na saúde desses animais. Quando eles atingem o peso ideal, né, aí eles vão para o frigorífico, né, para o abate, aí para a produção aí de carne, né, e outros subprodutos dos ovinos, né? Então, no mercado externo, né? Mercado de exportação, a gente tem aí a indústria de couro, né? Temos os açougues para os consumidores e o atacado e supermercados também. Mas ainda em consumo interno, ainda não consumimos muito, porque a produção também não é muito alta de ovinos. Acaba sendo também um alto custo, né? É um animal que, tipo, em relação ao que você tem em relação à carcaça que você aproveita, em relação à carne, então uma porcentagem menor do que a dos bovinos, né? Tá, bora praticar um pouquinho. Tô cansada de falar sozinha. Vamos praticar. Vamos ver aqui o que vocês têm a dizer. O que vocês têm a dizer para mim sobre... Vocês também podem ser, né? Ai, gente, deixa eu consertar essas costas aqui. Preciso de umas costas novas. Vamos lá. Vocês também podem ser consultores agrícolas, né? Vocês, técnicos agronegócios, podem ser, sim, consultores agrícolas, né? Vai dar toda a consultoria para uma fazenda de ovinocultura ou suinocultura. Vocês podem ser, né? Dar todo o cuidado aí com o manejo desses animais, dentro do ciclo produtivo também. Então, vocês podem ser. É uma das possibilidades. Vou sempre arranjando aí quais são os empregos de vocês. Tem muitas opções de empregos, viu? Porque o agro é pop, é tech, é tudo mesmo. É arrasante, como dizem. Então, vocês podem ser consultores agrícolas, né? Como a fazenda que deseja expandir na criação de animais, né? Então, aí vocês têm que ver que tipo de atividade eu posso ter nessa fazenda, né? Então, a fazenda está considerando investir, né? Ou na suinocultura ou na ovinocultura. E aí você tem que ver quais os aspectos que vocês vão
considerar em relação à atividade que você vai dar orientação para essa fazenda, né? Então, vocês vão ver. Aí, mas o dono da fazenda, né, o proprietário, ainda não conseguiu decidir qual é a melhor opção. Então, vocês têm que considerar várias variáveis aí para qual é o tipo de atividade, né? Então, para ajudar a fazenda a tomar uma decisão informada, você tem que considerar os aspectos, né, de cada setor. Certo? Vamos falar um pouco sobre cada uma para a gente poder decidir junto, né? Vocês têm que olhar também de uma visão mais espacial essa situação aí. Quem que ele vai produzir? Suíno ou ovinos, né? Então a gente tem que ter um olhar amplo, que a gente tem que ver, como é que tem a quantidade de rações? Tem produção de rações, produção de milho, produção de soja próxima, que, né, que os ovinos, os suínos comem bastante rações, né? Eu vou produzir em pasto, porque os ovinos são ruminantes, né? Tem uma parte do pasto que ele pode estar consumindo. Você vai criar esses animais, um sistema intensivo, extensivo, né? Tudo isso vocês têm que estar considerando essas variáveis, certo, gente? Olha, a alimentação animal é mais ou menos uns 70% do custo de criação dos animais. Então, assim, é uma das variáveis que vocês têm que considerar quando você vai produzir, né? Tipo, produção animal. Quanto é que vai sair o custo dessas rações, desses insumos que eu vou precisar para esses animais, tá? Então, tem que pensar também, essa é uma das variáveis, certo? Então, você sabe que a suinocultura tem uma demanda sólida, né? Já tem um espaço muito grande aí para exportação da carne suína, tanto no mercado interno quanto no mercado externo, né? Tem um consumo global, né? Mas aí essas oscilações, os preços dos grãos, né, que estão em commodities, a soja, o milho, né? Então, a gente tem que estar considerando também, né? Quanto é que tá valendo a pena criar suínos? Como é que está o preço da soja? Como é que está o preço do milho? Essa alimentação do meu suíno vai sair muito caro? Para você ver se vai. Aí, isso são considerações que vocês têm que fazer quando você for criar, né? Participar de uma criação. Que tipo de animais vocês querem criar, certo? Na ovinocultura, vocês têm desafios também, claro, toda atividade tem, mas vocês têm uma demanda interna menor, né? Então, vocês sabem que vocês já não têm muito mercado consumidor que compra, né, os ovinos, né, se for de corte, né? Então, tem uma demanda menor em relação à suinocultura, né? Mas está crescendo, assim, essa questão de exportação tem crescido bastante em relação à ovinocultura, né? Especialmente, gente, porque eles têm muitos cortes nobres, né, de alto valor agregado, então, aí vocês têm que pensar, certo? Então, são variáveis que você tem que pensar em alimentação, em ambiente que vocês vão criar, espaço, né? Vocês precisam de um projeto construtivo, de um espaço muito grande para criar. Quando você fala de suínos, né? Porque eles são criados em confinamento. E os ovinos, você tem a opção também de criar eles também no sistema semi-intensivo, que é aquele que a gente faz o negócio as pastagens, né? Então, você faz um quadrado e você divide as pastagens para eles também. Mas eles também são suplementados, né, com rações. Mas você acaba tendo um custo menor de rações, né? Porque eles também são animais, que nem os bovinos, né? Animais que se alimentam também de pastagens. Certo? Então, são várias as variáveis para vocês tomarem essas decisões. São decisões que vocês têm que saber tomar para não dar prejuízo ao seu produtor. E o mais importante, que vocês não podem esquecer, para ajudar ele a tomar essa decisão. Quem que vai comprar? O mercado consumidor. Quem é o mercado consumidor? Quem que vai comprar? Alguém aqui perto? Eu almejo algum mercado? Né? Para quem que eu vou vender? Então, antes mesmo de comprar, de começar uma atividade, vocês têm que considerar quem vai ser o seu consumidor final, quem que vai comprar
a carne suína, bovina, tem um frigorífico perto, né? Tem um frigorífico perto de ovinos, suínos, quanto vai me custar esse transporte? Então, vocês têm que pensar em toda a cadeia, vocês vão ter que fazer conta, tá? Qual o frigorífico mais perto? Tem frigorífico de suínos perto, de ovinos, né? Alguns frigoríficos que são da atividade de bovinos, também fazem de ovinos, né? Você tem que pensar que tipo de... em toda a cadeia produtiva, então, desde a parte de antes da porteira até depois da porteira. Até isso, transporte, logística, tudo, gente. Então, tudo isso vocês têm que pôr na ponta do lápis para tomar essa decisão e ajudar o seu produtor como consultores agropecuários, que vocês serão também, que podem ser, que vocês têm infinitas possibilidades. O céu é o limite para vocês, tá? No mundo agro. Cadê aqui, gente? Não vou passar esses vídeos, tá? Não vou passar. Depois eu posso até passar o link para vocês, mas não vou passar esses vídeos, certo? Então, hoje vimos sobre a cadeia produtiva, né? Tanto da ovinocultura quanto da suinocultura. Vimos a parte da cadeia, todo o fluxograma da cadeia, tanto da suinocultura quanto a ovinocultura. Eu dei um pouco de atenção e carinho para esse fluxograma, porque vocês vão, em breve, estar também fazendo esses fluxogramas, tá bom? Prestem bem atenção sobre isso. A galera não esqueça o grupo da mandioca, não esqueça de mandar lá no grupo, lá no Classroom, tá? O trabalho de vocês, para não ficarem sem pontuação. Vamos ficar só com a pontuação da apresentação? Você levantou a mão aí. Mande aí, colega. Viu? Mande aí lá no Classroom. Teve um menino, não lembro o nome dele agora, que mandou mensagem para mim que eu não estava conseguindo. Eu reabri e quero que vocês tentem de novo, tá bom? Então, até amanhã. Amanhã vejo vocês, um abraço e até mais, gente. Boa tarde.